Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e mais uma vez quero convidar você a nos acompanhar em nossa jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. Este é o vídeo número 21 e se você está chegando agora, não deixe de assistir aos vídeos anteriores, os quais você pode encontrar no Facebook ou no YouTube. E se estes estudos têm trazido edificação espiritual para você, não deixe de divulgar, compartilhando nas mídias sociais. Caso tenha uma Bíblia ao seu alcance, é muito importante que você nos acompanhe com ela. Estamos agora no capítulo 6 e Marcos então nos informa, no primeiro versículo, que Jesus, junto com seus discípulos, foi para Nazaré. Jesus nasceu em Belém de Judá, no sul da Palestina, mas foi criado em Nazaré, na região da Galiléia, ao norte, razão pela qual ele é muitas vezes chamado de Nazareno. Ali ele passou a sua infância e juventude até chegar à idade adulta. Chegando o sábado, como era seu costume, Jesus foi à sinagoga e lá ele começou então a ensinar. E foi aí que as atenções se voltaram para ele, devido à autoridade que demonstrava e ao seu modo extraordinário de ensinar. Todos ficaram admirados com a sua sabedoria e começaram então a indagar: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Você pode conferir no verso 2. E o texto revela, então, no verso 3, que eles se escandalizaram e o ficaram motivados por puro preconceito social. Vejam o que eles disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Vejam bem, o que salta aos olhos na leitura pura e simples do texto é que todos que ali estavam conheciam muito bem a Jesus e a sua família. Os mais velhos certamente viram Jesus criança, a brincar pelas ruas de Nazaré, viram-no crescer ajudando seu pai na carpintaria, o seu pai José, e com ele aprendeu a profissão. Sabiam todos que sua família era de origem humilde. Sabiam que Jesus não era possuidor de nenhum título acadêmico. Ora, como podia ele ensinar daquele jeito? Que autoridade era aquela com quem ensinava? E assim, por causa do preconceito, os habitantes de Nazaré levantaram uma barreira entre eles e Jesus. Meus queridos, não há nada pior do que o preconceito, seja ele religioso, de cor da pele, social, econômico ou intelectual, enfim, qualquer tipo de preconceito é sempre uma demonstração de estupidez, de ignorância. Isso porque o preconceito nos leva a fazer avaliações prévias, sem conhecimento de causa. Muitas vezes nos deixamos levar pela primeira impressão e não queremos saber o que está realmente por trás das coisas. A semelhança dos habitantes de Nazaré. Quantas pessoas deixam de conhecer a Jesus, o seu evangelho, por causa do preconceito? Ideias preconcebidas levam muitas pessoas a se fecharem para a possibilidade de receberem a salvação eterna que Jesus oferece a todos aqueles que nele confiam. O preconceito faz com que muitos achem que Jesus e o seu evangelho é coisa para velhos, ou coisa de quem não tem o que fazer, ou ainda para pessoas sem cultura, semi-analfabetas e por aí afora. Cuidado, pois, com o preconceito. Isso pode criar uma barreira entre você e Jesus. O texto de Marcos, no capítulo 6, entre os versos 1 e o de número 6, nos informa, nos revela que os moradores de Nazaré ouviram e até se admiraram com a sabedoria de Jesus. Chegaram a testemunhar de alguns milagres operados por ele, mas mesmo assim se recusaram
a crer nele como sendo o Messias, o Cristo, aquele que foi prometido pelos profetas de Israel. E diante daquela reação, o Senhor Jesus disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Versículo 4, na Nova Versão Internacional. É o que diz o ditado da cultura católico-romana, né? Santo de casa não faz milagre. E nos versos 5 e 6, Marcos vai declarar melancolicamente que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. O preconceito e a incredulidade dos habitantes de Nazaré impediram-nos de contemplar as coisas maravilhosas que Jesus poderia fazer entre eles. Meu querido que me assiste, o que você pensa a respeito de Jesus? Quais os seus conceitos a respeito dele? Você crê que ele é Deus feito homem? Você crê que ele é o único Salvador dos homens perdidos em seus pecados? Que conceitos ou preconceitos você tem construído a respeito da pessoa de Jesus? Nestes 21 vídeos que produzimos até aqui, analisando os 6 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, nós temos procurado apresentar a pessoa de Jesus como as Escrituras Sagradas o revelam. Não é nosso propósito dar aula de teologia ou defender esta ou aquela doutrina de um determinado ramo do cristianismo. Não. A nossa proposta é fazer Jesus conhecido como o Evangelho o apresenta em uma linguagem simples, compreensível. Isso porque nós temos percebido que muitos têm concepções completamente equivocadas a respeito da pessoa de Jesus. Muitos o têm como um mito ou simplesmente não fazem ideia de quem ele seja realmente. O Jesus que muitos conhecem, infelizmente, é um Jesus fraco, inoperante, impotente, desfigurado, uma verdadeira caricatura. O Jesus que muitos conhecem é alguém que precisa de intermediários, de auxiliares, quando na verdade ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme você pode conferir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Ele, Jesus, e somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. O apóstolo e evangelista João declara que tudo o que escreveu no seu evangelho é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Diz mais ainda: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, verso 36. Meu querido, deixa o preconceito e a incredulidade de lado. Creia em Jesus Cristo como a Bíblia Sagrada o apresenta. Aceite-o como Senhor absoluto, como Salvador pessoal, e que Deus possa abençoar você. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, e um forte abraço para você. Fica na paz.